Pessoal, o mundo segue uma loucura. E toda essa confusão é impulsionada pelo mercado financeiro. O que acontece é que algo sistêmico está ocorrendo no mundo. E algo que não é muito comum, mas muito prejudicial. Quando uma pessoa que está no poder, que é presidente da maior nação do mundo, quer tomar uma decisão econômica na canetada, ao invés de deixar o mercado livremente se corrigir, estabilizar tanto juros quanto inflação, e ele toma essa atitude e começa a colocar, impor tudo à força, acontece algo bem interessante que gera um medo generalizado. Esse medo é o que está fazendo todas as bolsas mundiais caírem. Hoje é dia 10, mas ontem, dia 9 de abril, aconteceu que as bolsas pararam de cair com a notícia de que o presidente norte-americano deu uma pausa de 90 dias aí na maioria dos países, na tarifa da maioria dos países, e ele está continuando ali sua briguinha só com a China. Se a gente olhar pelo cenário macro, o que está acontecendo, o que pode acontecer também? Esquece tudo do que o pessoal está falando, porque as pessoas com medo dizendo várias coisas vai só deixar você desesperado. Eu vou abrir o jogo aqui. Tem um cara chamado Klaus Schwab. Ele é um dos principais personagens do Fórum Econômico Mundial. Esse Fórum Econômico Mundial acontece em Davos uma vez ao ano. E todo mundo que é muito influente no planeta Terra, que literalmente tem um grande poder sobre esse globo que a gente vive, participa dessa reunião. A principal pauta desse cara é transformar o mundo que a gente conhece em um mundo um pouco mais verde, um mundo um pouco menos sobrecarregado, as pessoas não vão precisar trabalhar tanto assim, as pessoas vão ter uma renda única global, por exemplo. Parece tudo muito bonito, só que a gente sabe que na prática isso daí não é mil maravilhas. Isso daí ia exigir um certo nível de controle sobre a população, não ia ser muito interessante para nós. O que acontece é que essa galera sabe disso. E sabe também que a gente não vai, nós como meros mortais, não vamos aceitar uma mudança tão drástica do dia para a noite, sendo que não está acontecendo nada demais no mundo. Aqui não tem nenhuma bomba caindo, tem países que tem bomba caindo, obviamente, mas aqui não tem nenhuma bomba caindo. A gente tem crise mundial, a gente está acostumado, estamos no Brasil. Por que que nós, como grande massa, iria querer uma mudança assim do nada? Poxa, bom rolê, cara. Não vamos fazer uma mudança não. Isso daí, ele ia precisar de uma movimentação de larga escala. Cara, o que faz uma pessoa se movimentar? Uma opção é o desespero. E o desespero vem do medo. Então, para ele conseguir implementar essa jogada no mundo e fazer um- uma nova ordem mundial, vamos dizer assim, porque a atual ordem mundial que a gente tem é uma ordem pautada a partir dos Estados Unidos, que foi até um discurso bem emblemático do W. Bush que ele fez. Então, se ele quisesse colocar uma nova ordem mundial, então mudasse o sistema do jeito que a gente conhece, ele ia precisar implementar o medo na sociedade. Já que ele começou com esse papo em 2020, o que estava acontecendo em 2020? Eu não posso dizer o que está acontecendo por causa da plataforma, mas você sabe aquele caos global que aconteceu lá em 2020. Ele começou com essa ideia lá. Então eu acho que essa galera pode estar esperando um medo generalizado. Hoje, esse medo está no mercado financeiro. Por enquanto, a gente não viu os preços se elevarem muito. Claro que a gente viu elevação de preço, obviamente, mas os preços se elevarem exageradamente a partir do efeito da canetada do presidente norte-americano. Mas vai chegar a hora que a gente talvez vá ver. E quando a gente for ver, e se for muito ruim, aí sim teria um cenário perfeito para a gente falar: olha, o modelo antigo não funciona mais, vamos colocar um modelo novo. No livro As Seis Lições de Ludwig, ele fala sobre o seguinte: o governo nunca dá nada de graça. Ele sempre tira de alguém e dá essa coisa que ele tirou desse alguém para outras pessoas.
E pode ser que isso daí esteja acontecendo no mundo. Eu ainda acredito que toda essa movimentação, tudo isso que o presidente norte-americano está gerando no mundo de forma tão rápida, coisa de menos de uma semana, aconteceu essa loucura. Acredito que isso pode ser uma jogada para voltar à centralidade do dólar no mundo inteiro. Se isso daí for uma jogada e isso daí der certo, ok, beleza, vai ser uma maravilha para os mercados. E ele vai chegar como o grande salvador da pátria, sendo que ele tem 1 ano e meio para fazer isso, ou um pouquinho mais de 1 ano para fazer isso, porque lá nos Estados Unidos acontecem as primárias, as eleições primárias lá, e aí muda parlamento. Hoje ele está com o parlamento todo na mão, mas pode mudar, ainda mais se não der certo esse plano dele. E aí, a gente se depara com o seguinte: o principal tema que hoje é comentado é a possibilidade de uma recessão global. Poxa, se a gente puxar aí pela história, a gente consegue ver alguns momentos que tiveram que tava zoado também. Um deles foi lá em 2020, mas eu falei bastante de 2020 no vídeo passado. Então a gente pode falar hoje sobre 2008, na crise que teve lá em 2008. E aí o que que acontece? Aquela crise lá, ela começou pelo mercado imobiliário, aquela confusão das hipotecas, só que ela se agravou numa canetada estatal. Nessa crise de 2008, o governo norte-americano tinha inserido na economia muita, mas muita grana, de uma vez só. Isso daí fez com que tivesse uma alta oferta de curto prazo para a pouca demanda que tinha na época. Então o mundo entrou numa espécie de recessão também. Nessa época aí, teve um investidor que se chamava Ray Dalio. E ele fez algo muito importante, que é o que eu tiro de lição nesse momento que a gente está passando. Depois que eu conheci esse cara, depois que eu comecei a estudar como que ele investia, eu cheguei na seguinte conclusão, que momentos de incerteza são os momentos que eu mais gosto. Um outro momento que foi parecido foi na crise de 2020, que ninguém sabia se ia ter aquela picadinha ou não, se ia ter uma solução para aquele problema no curto prazo ou não, se aquele, sei lá, se aquilo podia se agravar depois e virar algo bem mais mortal, bem mais fatal do que realmente era. Ninguém sabia. Momentos de incerteza, que nem a gente está agora. Vai ter uma crise mundial? Vai ter recessão? Não vai? Poxa, você abre noticiário, ninguém sabe de nada. Esses momentos são os momentos que eu mais gosto de investir. Porque você pega tudo barato, cara. Poxa, eu penso o seguinte: ah, mas vamos supor que chega o Klaus Schwab lá, consegue a fala perfeita para começar uma nova ordem mundial a partir da ideia dele. Que aí tem toda aquela parada de todo mundo receber um salário único global, isso daí ia gerar uma inflação do caramba, ninguém ia ter poder de compra, porque todas as moedas do mundo iam ser muito acessíveis, e o que deixa uma moeda cara é a falta de acessibilidade dela. Uma nota de 100 é mais difícil de você conseguir do que uma nota de R$ 2, por exemplo. Então, quando a gente pega pela história, o que que esse cara fez, Ray Dalio? Ele viu o que estava acontecendo em 2008, aquela confusão, e ele criou uma metodologia, que é a que eu uso, que se chama Asset Allocation. O que é Asset Allocation? Você, primeira coisa, vê o seu perfil de investidor. O meu perfil de investidor é um perfil arrojado. Eu tenho ações internacionais, tenho ETFs, tenho criptomoeda. Tem pessoas que têm um perfil um pouco mais moderado, que tem ali alguns fundos de investimento, renda fixa. E tem pessoas que são conservadoras, que gostam ali da parada mais segura, Seliczinha, coisas à base do CDI, por exemplo. A grande jogada é você mapear exatamente o seu perfil de investidor. Eu vou pelo meu, que é arrojado. A segunda coisa que eu vou fazer é uma alocação inteligente. Ativos pouco correlacionados. Um exemplo, se eu tô, se eu tô investindo R$ 100.000 e na minha carteira eu comprei Petrobras, comprei PRIO, que é PetroRio, e comprei ExxonMobil Internacional. Eu estou diversificando meu risco ou eu estou com o mesmo risco ou um risco equivalente de eu ter comprado só Petrobras? Eu não estou diversificando quase nada. Por quê? Esses três são grandes empresas do ramo de petróleo.
Então, se der ruim no petróleo, eu rodei na minha carteira inteira, porque a minha carteira inteira estava à base do petróleo, por exemplo. Então, eu tinha ativos diversificados, mais ativos que tinham alta correlação. Todos tinham a matéria-prima petróleo. O que é fazer uma asset allocation decente, uma asset allocation boa, pronta para segurar qualquer confusão que dê no mundo aí? É você ter ativos pouco correlacionados. Então eu coloco em petróleo. O que sobe bastante quando a gente tem alguns conflitos acontecendo no mundo? Eu não posso falar o nome aqui do que está acontecendo. Conflitos acontecendo no mundo, guerra comercial, esses conflitos que estão acontecendo lá no Oriente Médio, o que sobe? Petróleo. Petróleo sobe. Por quê? O que resolve o problema é o que vai ser valorizado. O que resolve o problema quando eu tenho milhares de tanques, milhares de aviões, milhares de bombardeiros, milhares de navios de guerra, autopropulsores? O que eu preciso para isso tudo conseguir sair do chão e voar? Combustível. Então está tendo uma alta demanda no mundo por combustível. Quem tem combustível, quem resolve esse problema, é quem tem as ações que vão lucrar. Então, um exemplo, você pega Petrobras, que tem um dividendo alto, que é uma empresa consolidada aqui no Brasil. Beleza, tem muita influência fiscal. Tá, mas aí você pode colocar ele como uma parte e focar ele como dividendo. Aí depois você pega um ativo ASML, por exemplo, que é uma empresa de semicondutor. Semicondutor está se tornando raro, então tem uma alta demanda também. Entende? Um é de petróleo, outro é de semicondutor, e todos fazem sentido no contexto mundial atualmente. E o Ray Dalio, ele fez algo muito parecido com isso. Ele pegou a carteira dele e dividiu no seguinte: Ray Dalio chegou na carteira dele e comprou ações que não são correlacionadas, que nem a gente comentou agora. Comprou ouro. Ouro é reserva de valor. Então, o jeito mais seguro de você passar por uma crise é investindo em ouro, por exemplo. Então, ele comprou ouro e comprou títulos de países consolidados, diversificados por países. Ele fez uma carteira com essas 3 pontas principais. Dentro de cada ponta, ele comprou mais ativos que não eram correlacionados, beleza? O que eu estou fazendo hoje em dia, lembrando que não é recomendação de investimento, tá? Se você quiser, você faz. Eu estou fazendo, tá dando certo. Fiz 2020, deu certo pra caramba também. Eu tenho ações nacionais focadas em dividendo, beleza? Ações nacionais focadas em dividendo. Eu tenho ações focadas em petróleo aqui no Brasil e também no setor de logística, que é um setor bem importante também. Lá fora, lá nos Estados Unidos, eu tenho ações no setor de tecnologia, setor de defesa e setor de petróleo internacional também. Então, aqui no Brasil eu foco em dividendo, lá fora eu foco em growth. Esse daí seria o meu meio campo. No meu ataque, eu tenho criptomoedas que eu estou renovando minha carteira de cripto agora. Muitas pessoas consideram Bitcoin como reserva de valor, reserva de emergência. Eu não considero. Eu acredito que Bitcoin, criptomoeda, é um impulsionador de carteira. Quando as bolsas mundiais sobem, as criptos sobem também, só que elas sobem mais. Da mesma forma, tem se provado que quando as bolsas caem, as criptos também caem mais. Então eu coloco como um impulsionador. Eu coloco ali no meu ataque e não na minha defesa. Na minha defesa, eu estou investindo em ouro e prata. Além do ouro e da prata, eu tenho alguns bonds norte-americanos, que é a menor parte da carteira, porque eles pagam menos, mas ali é voltado mais para conseguir o rendimento em dólar com baixo risco. E também eu estou bastante alocado em CDI. Fundos de investimento eu não tenho. Eu tenho algumas LCIs e CDBs, por exemplo. Desse jeito, eu consigo mitigar o risco da minha carteira. Então, eu tenho ativos no setor da defesa, tenho ativos no setor da saúde, tenho ativos no setor da tecnologia, semicondutor e também ativos seguros para segurar a onda quando o bicho for pegar. Entendeu? Setor da saúde, por exemplo, que eu tinha esquecido de falar, que esse vídeo é sem roteiro, cara. Pfizer, eu tenho ações da Pfizer, por exemplo. Isso daí por quê?
se der uma crise parecida com a crise de 2020, uma Pants da vida. Se você olhar, o que valorizou em 2020? Pfizer, ainda mais quando ela conseguiu solucionar o problema. Então ela deu uma valorizada enquanto as bolsas mundiais estavam caindo. Aí, o que é mais importante a gente conseguir conciliar nesse meio tempo? Além da gente fazer uma boa asset allocation, que é mitigar, tirar o máximo de risco possível, segundo o nosso perfil de investidor, outra coisa que é muito importante para você que investe em renda variável e criptomoeda, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai acertar quando ela vai achar um fundo e vai voltar a subir? Não, você não vai acertar. Muito difícil, muito difícil. Talvez uma vez a cada 50 tentativas, talvez. Você consiga acertar um fundo perfeito, que exatamente dali, daquele ponto que você demarcou, tudo vai começar a subir. O mercado financeiro é um ecossistema vivo. Então são pessoas com muita grana, comprando e vendendo muita coisa diferente ao mesmo tempo. É como se fosse aquele jogo lá que se estira uma corda lá, um faz força de um lado, um faz força do outro. Não lembro o nome daquilo. Mas aí o que tiver com mais força vai puxando o outro. Só que nessa jogada, a gente tem o varejão, que sou eu, possivelmente é você, não sei, e tem os institucionais, que é a galera que vai entrar ali com, sei lá, 100 milhões de dólares de uma vez ali em uma operação. Então, a ponta compradora e a ponta vendedora ficam brigando direto. Só que aí tem essas manipulações de mercado feitas pelos institucionais. O principal foco desse vídeo, que eu quero que você aprenda mesmo, é que se você comprou e caiu, você não vai de jeito nenhum vender mais barato do que você comprou, tá? Não faz isso, de jeito nenhum. O que você faz? Comprou uma ação a 10 dólares, por exemplo. A ação. A ação hoje vale 6. Você perdeu pra caramba. Só que você está comprado para longo prazo. Você é um investidor consciente, você está comprado para longo prazo. O que você vai fazer? Você vai pegar mais dinheiro no outro mês, assim que você receber mais dinheiro, e vai comprar mais barato. Então, além de você estar comprado em 10, você está comprado em 6. Se ela caiu para 4, você compra em 4. E o que você vai ver para você comprar mais e ter certeza que é uma empresa que vale a pena comprar, que lá no futuro ela vai valer 15, 20, 25 dólares. É você fazer um bom valuation das empresas e dos ativos que você vai comprar. Em criptomoeda, ver se o market cap é bilionário, ver se as moedas são finitas, moeda finita gera deflação, ver se tem um número bom de pessoas que compram, ver se ela está nas principais corretoras, tipo Binance, Coinbase, OKX. Se for ações, ver se a empresa não está endividada. Principal é ver se a empresa não está endividada. Se ela opera no lucro, se ela tem uma dívida, todas as empresas têm dívidas, mas que é uma dívida controlada, que o caixa dela é maior que aquela dívida, beleza, é uma empresa confiável. Então, se você sabe que é uma empresa ou um ativo confiável, que tem fundamento, e que ela só caiu por conta do medo do mercado, você vai fazer esse preço médio e abaixar o máximo possível esse preço médio de forma tranquila. Você sabe que, dentro de meses aquilo volta e você vai ter lucro. É simples. Então esse é o principal recado que eu quero deixar nesse vídeo. Seja o que acontecer, você vai investir de forma consciente, vai tirar o seu risco e vai lucrar muito. Porque é assim que os big players, as assets que têm trilhões e trilhões de dólares fazem. Se você for ver a BlackRock hoje, ela está possivelmente comprando, porque está tudo descontado. E ela quer cada vez mais empresas, mais papéis, mais títulos, mais ações para aumentar o poder e a influência dela. Então esse foi o vídeo de hoje. Quero que vocês absorvam essa informação e usem no seu dia a dia. Meu nome é Victor Ferreira. E assim, se você quer ter aula de investimento gratuito, investimento raiz, tá? Não é essas coisinhas que tem hoje em dia não. Beleza? Primeiro comentário fixado aqui vai ter um link da nossa comunidade de WhatsApp. Só entra lá de forma gratuita, a gente vai ensinar vocês. Se vocês quiserem investir com a gente, vai poder investir. E a gente vai trocar boas práticas lá, vai ser legal pra caramba, beleza?
Então, deixa o like, comenta alguma coisa aí para engajar esse vídeo, fechou? Obrigadão e até a próxima.